Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Joab, professor de História, e nessa mini videoaula a gente vai falar um pouco sobre Reforma Protestante. Bom, quando se fala em religião no Brasil hoje, a gente pode pensar em várias, diversas religiões presentes no nosso país, mas não tem como você não lembrar, e quando você fala em igreja principalmente, não tem como você lembrar principalmente em duas: a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, porque são duas das religiões mais presentes no Brasil, com mais fiéis no país. Mas você já parou para pensar que essas duas igrejas têm muita coisa em comum? Por exemplo, as duas são chamadas de igrejas cristãs. Os dois, tanto católicos quanto evangélicos, podem ser chamados de cristãos. Se eles vão falar sobre uma divindade, tanto os católicos quanto os evangélicos também vão falar que cultuam a Deus, tem a Jesus como seu Salvador. Então, qual que seria a diferença entre essas igrejas? Então, para descobrir qual que é a diferença e quando que começa essa diferença entre a igreja católica e igreja evangélica, igual nós conhecemos hoje, a gente vai voltar vários anos na história, mais ou menos uns 500 anos, e para descobrir como que surgiu isso. Como nós já falamos em outra aula, na Idade Média, a igreja principal, a religião principal na Europa, lógico, era a Igreja Católica. E a Igreja Católica ela foi muito predominante durante muito tempo, inclusive monopolizando grande parte da vida das pessoas, como, por exemplo, monopolizando não só a religião, mas também a educação que essas pessoas tinham e também a cultura. Porém, com o passar dos anos, com o passar dos séculos até, essa igreja ela foi se distanciando de muita coisa que ela própria pregava. Então, a gente tinha, por exemplo, um clero, ou seja, os grandes líderes da Igreja Católica, com uma vida luxuosa, possuindo bens, possuindo propriedades. A igreja era muito rica, tinha muitas terras, e a igreja acabava tendo um poder político também. Então, a igreja ela não só era uma instituição religiosa, mas era uma instituição política, porque ela, de certa forma, detinha algum tipo de poder e muita influência na vida política da Europa. Então, mesmo a igreja tendo um domínio sobre o discurso, sobre o que podia ser falado ou não nas igrejas, começaram a surgir muitos questionamentos de vários líderes ou estudiosos, líderes religiosos da própria igreja, religiosos, discutindo essas diferenças que a igreja tinha do que ela pregava e do que acontecia na prática mesmo. E dentre esses estudiosos que começaram a criticar a igreja nesse momento, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, um deles é o Erasmo de Roterdã, e ele já dizia que precisava haver uma reforma na igreja. Então, o nome da nossa aula hoje, Reforma Protestante, já dá pra gente começar a pensar. Reforma, o que quer dizer reforma? Reforma é quando você quer mudar alguma coisa. Vou reformar a minha casa, então eu quero mudar alguma coisa na minha casa que eu não acho que está bem, mas eu quero mudá-la. E em uma reforma, você não tem o aspecto de destruir o que tem para poder construir uma coisa nova. Você quer mudar o que já existe. Então, o Erasmo de Roterdã é uma dessas pessoas que estão dizendo que a igreja ela não tem que acabar, ela não tem que ser destruída, mas ela tem que ser mudada. Outro pensador foi o Jan Hus. Ele já criticava os excessos que o clero, que o Papa, que os bispos, os líderes da Igreja Católica tinham, e ele dizia que a hierarquia da igreja era muito rígida. Então você tinha lá em cima o clero dominante, e lá embaixo você tinha os fiéis que só seguia a ordem desse clero. E ele pregava que devia haver uma maior participação dos fiéis no próprio culto. E isso já dá pra gente também lembrar de uma coisa. Na Igreja Católica desse momento, todas as missas eram realizadas em latim, que era a língua do antigo Império Romano. Mas a maioria das pessoas na Europa, como por exemplo na Alemanha, na França, na Inglaterra, eles não tinham domínio do latim mais. Ainda mais que se você pensar que o acesso à educação, o acesso ao estudo não era grande igual a gente tem hoje, não era de um amplo acesso, então quase ninguém entendia o latim.
Então o Papa ele dizia a missa, as pessoas repetiam quando era para elas repetirem, mas elas não sabiam exatamente o que estavam dizendo. E mais, a própria Bíblia, ela estava apenas em latim. Então as pessoas não tinham condições, as pessoas mais simples, as pessoas que não tinham estudo, não tinham condições de ler e ver o que estava contido na Bíblia. Então essa era uma das críticas também dessas primeiras pessoas que começaram a criticar a Igreja Católica. Um desses outros estudiosos foi o John Wycliffe. E ele, se você pensar bem, para a época ele foi até muito corajoso, muito ousado, muito radical até no que ele queria. Porque ele dizia que a Bíblia era a única fonte de verdade sobre a religião cristã e os papas, os bispos, cardeais, todo o clero, os líderes das igrejas, eles tinham que ter seus bens confiscados, a igreja não podia ter bens. Então você imagina que foi uma crítica muito forte para esse momento. Bom, a igreja, obviamente, ela não ficou quieta, ela viu essas discussões e o que ela fez? Ela tentava reprimir esses movimentos, então tentava calar essas pessoas que estavam falando contra ela. O Jan Hus, por exemplo, que a gente falou antes, ele foi morto na fogueira, então ele foi assassinado, né? Ele foi morto pela igreja. E o John Wycliffe, ele foi excomungado, ou seja, ele foi expulso da igreja. Então, a igreja dessa época combatia esses movimentos como se fossem heresias, ou seja, uma doutrina estranha à doutrina da igreja. Então, eles tentavam combater de toda forma esses movimentos. Mas não foram só essas pessoas individuais que tentaram mudar as coisas. O pensamento contra a igreja já estava meio que no momento ali, já estava meio que na mentalidade de muitas pessoas. Então, vários fatores a gente pode falar que foi responsável pela reforma que vai vir na igreja, ou seja, por essa mudança que vai ocorrer na igreja católica desse momento. Um desses fatores tem a ver com a burguesia, que a gente já falou, a classe de comerciantes que estavam se desenvolvendo, queriam enriquecer cada vez mais, lidavam com o comércio, e eles queriam uma ampliação do comércio. E qual era o problema? A igreja condenava o lucro, ou seja, a igreja falava que tinha que haver um preço justo pelas mercadorias. E se você pensar, os comerciantes, eles não querem que ele ganhe apenas o suficiente para ele pagar o produto dele e ter ali um pouquinho. Ele quer ganhar sempre cada vez mais, não é isso? Então, os comerciantes, eles queriam um fim dessa ideia de preços justos, eles queriam poder colocar o preço que eles quisessem nas mercadorias que eles estivessem vendendo. Além disso, além da burguesia, os reis, os príncipes, né? Eles viam a influência da igreja nos seus territórios como um limitador do seu poder político, do seu poder naqueles territórios. Então e como a igreja tinha bastante bens e terras, muitas dessas terras pertenciam à igreja. Então isso limitava muito o poder desses reis, né, que estavam começando a criar os estados nacionais, ou seja, os países, começando a formar os países. Então, além disso, os reis também viam como que a igreja estava atrapalhando um pouco ali a dominação política deles. E também, como a gente já falou em outra aula, na Europa também tinha havido o Renascimento, estava havendo o Renascimento, na verdade. Ou seja, novas ideias estavam surgindo e as pessoas, os estudiosos, os pensadores, artistas, estavam aderindo a essas ideias e muitas ideias iam contra a igreja. Por exemplo, a ideia do individualismo, onde o homem ele tinha que ir em busca ali do seu próprio sucesso, né? Ele acabava esbarrando um pouco na coletividade da igreja, na comunidade da igreja. Então, e também o pensamento racional, né? O racionalismo, que previa ali você explicar as coisas de forma racional, você explicar as coisas usando a razão, também eu um pouco contra a ideia de que Deus, a religião, né, a igreja, explicava tudo, dava conta de tudo. Então, esses valores renascentistas vão acabar influenciando também nesse pensamento anti-dominação total da igreja católica, nesse momento. E também, muito desses bispos, desses altos cargos que estavam na igreja,
os bispos, cardeais, dessas pessoas mais importantes da igreja, nessa época, eles não necessariamente eram pessoas religiosas de fato. Muitos deles compravam esses cargos. Então, você tinha diversos líderes religiosos, líderes católicos, que estavam ali porque tinham comprado o seu cargo, o seu posto na igreja. Então, os fiéis viam isso como assim? Por que essa pessoa que nem sabe da Bíblia, nem sabe da religião, ele é mais importante que eu, ele é um líder da igreja? Então, todos esses questionamentos acabavam meio que favorecendo a ideia de que a igreja precisava ser mudada. E essas mudanças vão ali alcançar o seu maior ponto nesse momento, no começo da Idade Moderna, com o monge Martinho Lutero, um monge alemão chamado Martinho Lutero. E esse monge, ele começou a discordar de várias ideias que a igreja estava tendo, e uma das principais, né, que ele vai perceber ali, ele vai discordar, é a venda de indulgências. O que era isso? As indulgências eram uma espécie de perdão dos pecados. Então, a pessoa, ela tinha cometido várias falhas durante a vida dela, então ela recebia essa indulgência e ela tinha esses pecados, né, anteriores perdoados. Mas nesse momento, a igreja começou a vender essas indulgências. Então, especificamente nesse momento, a igreja, o Papa, ele queria construir uma catedral, uma grande igreja. E ele, para isso, ele precisava de dinheiro. E ele tinha pegado dinheiro emprestado de alguns bancos. E para pagar, ele precisava que não só o dinheiro que os fiéis contribuíam com o dízimo e tudo mais, mas eles precisavam de dinheiro a mais, porque ele tinha pegado uma grande soma, né, um grande dinheiro emprestado. Então, a igreja começou a vender essas indulgências. Então, diversos representantes da igreja iam por diversas localidades e, de acordo com a posse das pessoas, as pessoas acabavam comprando. Então, pelo perdão dos pecados dela, ou pelo perdão dos pecados de algum parente que tinha morrido, tinha falecido, e ela comprava essa indulgência porque cria que com essa indulgência, com esse perdão oferecido pela igreja, o familiar dela poderia ser perdoado e logo poderia, né, alcançar o céu, alcançar o paraíso. Então, essa foi uma dos motivos que o Martinho Lutero já começou a criticar demais a igreja. E em 1517, por isso que eu falei que já fazem mais de 500 anos, né? Então, em 2017 completou 500 anos dessa data. Em 1517, o Martinho Lutero, ele escreve, né, 95 teses, são as 95 teses de Lutero, e ele escreve justamente colocando que ele discordava de como a igreja estava tratando não só os seus fiéis, mas a religião de forma geral. E ele escreve de forma como para expor esses pensamentos dele, o que ele achava que a igreja estava errada e o que ele achava que a igreja podia mudar. E na catedral onde ele fazia parte, na catedral de Wittenberg, ele vai lá e prega essas 95 teses, né? Ele coloca essas 95 teses lá. Existem diversos estudos que discutem se ele que pregou, se foi outra pessoa que pregou, mas enfim, essas teses dele foram pregadas na porta da igreja, só que isso acabou tendo uma ampla repercussão. Então, essas teses que criticavam a igreja acabou se espalhando alguns seguidores do Martinho Lutero, acabou publicando, imprimindo, né? Nessa época tinha surgido a prensa, onde você conseguia imprimir várias em maior quantidade, né? Você não precisava só ficar copiando um a um, mas você podia imprimir em maior quantidade. Então, alguns dos seguidores dele imprimiram essas teses dele e começou a espalhar por aí. E acabou se espalhando por toda a Alemanha. Nessas 95 teses, o Lutero ele pedia expressamente que as coisas fossem mudadas, né? Então que houvesse uma reforma da igreja. E o Papa da época, o Leão X, ele acabou tomando conhecimento dessas teses dele e pediu que o Lutero se retratasse, ou seja, que voltasse atrás e falasse que aquilo que ele tinha falado era uma grande bobeira e que ele não acreditava naquilo. O Lutero, ele não quis voltar atrás,
e ele acabou sendo excomungado, ele acabou sendo expulso da igreja. A igreja até tentou, assim, de uma forma, não só a igreja, né, mas como naquela época os líderes políticos, né, os príncipes também, muitos deles eram católicos, eles tentaram prender o Martinho Lutero, mas como várias pessoas, por causa dos fatores que eu falei antes, né, da burguesia, dos reis, dos príncipes, que eram favoráveis a essas mudanças, algum deles protegeram o Martinho Lutero, então a igreja não pôde prender o Martinho Lutero nesse momento. E mais tarde, o imperador Carlos V acabou passando uma lei onde declarava que o Lutero era uma espécie de fora da lei. Então, se qualquer pessoa encontrasse com Martinho Lutero e matasse Martinho Lutero, essa pessoa não seria condenada por isso. Então, porque ele era uma pessoa um fora da lei, né? Uma pessoa que estava vivendo totalmente errado. Mas enfim, o Martinho Lutero, ele consegue o apoio de alguns nobres e ele acaba se escondendo em um castelo de um desses nobres e fica lá por algum tempo. E nesse tempo que ele fica lá, ele acaba traduzindo a Bíblia para o alemão, porque essa era uma das ideias dele também, assim como daqueles outros pensadores que a gente falou antes. E ele traduz a Bíblia para o alemão com a ideia de que a Bíblia fosse alcançada a mais pessoas, que mais pessoas tivessem acesso à Bíblia. E nesse momento que ele tá escondido, ele não só traduz a Bíblia como alemão, mas também começa a escrever e estruturar as suas ideias, o que depois, né, seria chamada de a doutrina luterana, ou o luteranismo, ou seja, as ideias, né, do Martinho Lutero. Por isso o nome luteranismo. Então, se você já viu em algum momento, em algum lugar, alguma igreja chamada Igreja Luterana, vem daí, vem do pai, né, da reforma desse Martinho Lutero, que foi um desses líderes que iniciaram a reforma protestante. Então, só para ficar claro, essa reforma protestante, o nome é justamente por isso, que o Lutero, a princípio, ele não queria acabar com a igreja ou fundar uma nova igreja, ele queria apenas que a Igreja Católica fosse mudada. Como ele não foi ouvido, né, ele protestou, fazendo as teses, né, então por isso que reforma protestante, porque ele protestou, querendo mudar, querendo reformar a igreja. Então, quando ele vê que ele não consegue e ele é expulso, ele é excomungado da igreja, então ele acaba, em certo momento, fundando a sua própria igreja. Então, que a gente conhece como o luteranismo. E quais que eram as ideias do Lutero? O que ele pensava diferente da igreja? Então, o ponto principal que ele tinha como diferença de entendimento da religião católica é que ele achava, pelo que ele leu nas escrituras, na Bíblia, ele entendia que a salvação não devia ser pelas obras, ou seja, pelo que você faz de bom, e se você faz boas obras, se você ajuda as pessoas, se você faz tal coisa, você vai ser salvo por isso. Mas ele achava que a salvação era pela fé. Então, se a pessoa acreditasse, se a pessoa tivesse fé, no caso que Jesus tinha salvado, tinha morrido por ela e tinha salvado ela, então ele alcançaria essa graça. Então, ele seria salvo pela fé e não pelas obras dele, certo? Além disso, o Lutero, como ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão, isso porque ele entendia que a Bíblia tinha que ser, todos tinham que ter acesso à Bíblia, e a Bíblia tinha que ser de interpretação livre e pessoal, ou seja, que a própria pessoa examinasse as escrituras sagradas e ela mesma tirasse as próprias conclusões, não precisasse de um padre falando o que a Bíblia estava querendo dizer, o que Deus estava querendo dizer. Então, esse é uma outra característica da doutrina luterana. Um outro ponto ele não vai reconhecer todos os rituais que a Igreja Católica tinha, como a confissão, né, como você crer que você pode confessar o pecado ao padre, e o padre ele vai ser a pessoa que vai levar essa justificação sua até Deus. Então ele reconhece apenas o batismo e a Eucaristia como os sacramentos, como partes dos rituais. Então ele vai negar muito dos sacramentos que a igreja tinha. Além disso,
ele nega a autoridade do Papa como representante de Deus na Terra. Ele diz que se Jesus morreu, então você não precisa de um intermediador. Então ele não reconhecia que o Papa fosse a autoridade principal da religião no mundo. E ele também nega a existência do purgatório, então de um lugar onde você ficaria ali para se redimir dos seus pecados. E ele também nega a necessidade das indulgências, porque ele entende que se Jesus já morreu para salvar as pessoas, então as pessoas não precisavam mais pagar por esse perdão dos pecados, então esse pecado já havia sido pago. E também ele acredita, e aí você vai ver uma diferença grande que a gente tem das igrejas evangélicas para as igrejas católicas hoje, que ele nega ele pede que o culto aos santos, né? Então existem diversos santos, se você pensar na cultura brasileira, você tem vários feriados em homenagem a diversos santos. Então, nesse momento, o Lutero, ele diz que não só os santos, esses santos, né, Santo Antônio, São Paulo, São José, enfim, sejam cultuados, e nem a Virgem Maria, né, a mãe de Jesus, que elas sejam cultuadas, que o único que tem que ser cultuado é Jesus Cristo e Deus. Então, ele nega esse culto aos santos. Então, isso já são vários desses pontos que a doutrina luterana, a doutrina de Lutero, acaba fugindo um pouco da doutrina católica. Bom, essas ideias acabam se espalhando pela Alemanha e depois acabam se espalhando pela Europa. Um pouco porque a situação permitiu que o Lutero não fosse morto, por exemplo, né, e as suas ideias se perdessem. Então, o apoio de alguns nobres que eram favoráveis ao enfraquecimento da igreja, ao apoio da burguesia que queria mais liberdade no comércio. Então, entre vários fatores, o Lutero acaba sobrevivendo e divulgando, né, as suas ideias, e essas ideias acabam se espalhando por toda a Europa e acaba ganhando muitos seguidores. E a Igreja Luterana, ela é fundada, né? Ela é inaugurada, ela surge e ela cresce bastante. Mas além de Lutero, tiveram outros reformadores, outras pessoas que também fizeram movimentos de querer reformar a igreja, ou seja, de querer questionar essa doutrina da Igreja Católica. Entre eles, um dos principais é o João Calvino, um francês que ele foi para a Suíça, e lá ele começou a divulgar essas ideias dele também, que depois, né, João Calvino vai ser chamado, as ideias dele vai ser chamada de calvinismo, então justamente em referência ao seu nome, calvinismo, são as ideias do Calvino, João Calvino. Então ele tinha algumas ideias que tinham a ver também com as ideias de Lutero, mas uma dessas ideias, das ideias principais, era diferente um pouco, que era a ideia que as pessoas, né, o Lutero acreditava que a salvação era apenas pela fé, não pelas obras. O Calvino, ele dizia que a pessoa não era nem salva pela fé, nem exatamente pela fé e nem exatamente pelas obras, mas a pessoa, quando ela nascia, ela já era predestinada ou a salvação ou a condenação. Então, ele criou essa ideia da predestinação. Ele acreditava nessa ideia da predestinação, ou seja, uma ideia onde o homem já nasce e ele já está predestinado ou à salvação ou à condenação. Uma outra ideia do João Calvino é que ele vai dizer que o lucro é uma coisa ok, uma coisa boa, porque se a pessoa se desse bem na vida, se ela acabasse conseguindo conquistar muitas coisas, para ele isso era um sinal de Deus de que essa pessoa tinha sido predestinado à salvação, né? Porque então na Terra ela já estava tendo sinais positivos sobre isso. Então isso era um sinal. Então os burgueses, né, a classe burguesa vai ver isso como uma coisa muito boa para seguir essas ideias, porque isso validava aquela ideia que eles queriam, que era de ter lucro cada vez mais, né? Então de cada vez mais aumentar suas riquezas. Então essa ideia do Calvino vai ser muito aceita pela classe burguesa. Um outro movimento que surge também, dentre essas reformas protestantes, né, essas reformas religiosas,
que surge também o anglicanismo. Então, uma religião na Inglaterra, não exatamente uma religião, mas um movimento na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII, ele acaba se distanciando da Igreja Católica, e na verdade por um motivo não exatamente religioso. Ele era casado e ele queria se divorciar para casar com uma outra mulher, e como a Igreja Católica não permitiu o divórcio naquela época, nesse momento, então o Papa não permite que ele se divorcie, e ele acaba sendo excomungado, expulso da igreja, e ele acaba se separando, ele rompe com a igreja católica, e ele acaba criando essa igreja anglicana, que é essa igreja na Inglaterra, que existe até hoje, e só que ele não muda nada dos rituais da igreja. Então ele basicamente muda o nome, e que a igreja não tinha mais como autoridade central, né, autoridade principal, o Papa. Então o líder principal da igreja acabava sendo ele mesmo, certo? Então esse foi também o surgimento do anglicanismo. Bom, aí você imagina, se o rei ele cria uma nova religião, não cria uma nova religião, mas ele cria uma nova igreja, os fiéis dele, obviamente, vão ter que seguir essa igreja. Então isso acaba gerando diversos conflitos. Então nessa época acontecem diversos conflitos meio que religiosos, meio que guerras civis, onde as pessoas elas estavam brigando pelo direito de seguir a religião que ela queria, e não a religião que o rei dela, o príncipe dela, estava determinando que ela seguisse. Então diversas guerras vão ter nesse momento, e uma dessas guerras foi a guerra de 30 anos, dos 30 anos, que acabou envolvendo diversos países da Europa nesse conflito. A Igreja Católica, então, acabou perdendo muitos fiéis. Então, se ela perdeu muitos fiéis, ela acabou perdendo também muitas terras naqueles territórios onde o território deixou de ser um território católico, passou a ser um território protestante, porque o seu príncipe ou o seu rei era protestante. Então a igreja acabou perdendo tanto o número de fiéis, que mudou muito, caiu muito, e também a influência que a igreja tinha. E a igreja não vai deixar barato nessa situação. Então a igreja vai acabar criando o que a gente na história chama de contra-reforma ou reforma católica, que essa reforma ela é a tentativa da igreja de resolver essa situação. Então é uma tentativa que a igreja tem de não perder tantos fiéis, ou ver uma forma de manter a sua unidade, né, religiosa em meio a essa grande confusão, todas essas mudanças que estão ocorrendo. Em 1545, os líderes da igreja, né, todo o clero, eles se reúnem e fazem o Concílio de Trento. Então, concílio é uma dessas palavras usadas para definir uma religião, uma reunião católica, né? Então, nesse Concílio de Trento, a igreja define algumas coisas que para ela tentar tomar rédea da situação ali. Então, por exemplo, ela define que, né, nesse concílio, nessa reunião, que a salvação é pela fé e pelas obras da pessoa. Ela diz que, ela reafirma algumas coisas, como por exemplo, ela diz que a Bíblia não tem que ser interpretada por qualquer um, tem que ser interpretada pela igreja mesmo. E ela também mantém os sacramentos que ela já tinha antes, né? Então ela não dá ouvido ao que o Lutero tinha falado de acabar com a confissão, acabar com outros sacramentos que a igreja tinha. E ela cria também seminários para formar os sacerdotes, porque lembra que as pessoas criticavam que os sacerdotes, os padres, em vários momentos eles nem tinham preparo, nem tinham identificação com a religião, né? Eles só estavam lá porque tinham comprado o cargo. Mas então a igreja acaba fazendo esses seminários para formar melhor os seus sacerdotes, as pessoas que vão dirigir a igreja, né? E também ela acaba publicando um resumo da fé católica, da doutrina católica, e começa a ensinar isso. E o nome, vocês já devem ter ouvido falar, é o catecismo, então, que existe até hoje, que nada mais é que a exposição dessa doutrina católica, né? Então, a exposição do que a igreja acredita, do que a religião acredita, do que a religião prega, certo? Então, é nesse momento aí, ó, há quase 500 anos que é criado esse catecismo, que existe até hoje.
Além disso, a igreja ela parte para o contra-ataque também e ela cria a gente chama de index, né? Era chamado de index, que é uma lista dos livros proibidos pela igreja. Então, aqueles livros que as pessoas não podiam ler, não podiam conhecer. Então, nesse momento, quem tinha esses livros, né, podia ser ou expulso da igreja, ou tinha que apresentar esses livros e queimar. Tinham várias dessas queimas em praça pública, desses livros proibidos pela igreja. Que você não podia ter na sua casa mesmo. Além disso, a igreja ela acaba criando tribunais de inquisição, ou seja, os tribunais para julgar aquilo que ela achava que estava indo contra a doutrina, as heresias. E muitas dessas pessoas acusadas de serem hereges, né, estarem praticando uma heresia, ou seja, uma doutrina fora do que a igreja acreditava, acabavam sendo punidos, acabavam sendo até torturados para negar essas ideias, né, e para aceitar a fé católica. Também é criada a Companhia de Jesus, também que a gente conhece como os jesuítas, que é uma instituição, uma espécie de irmandade, de padres que eles, dessa ordem, né, que eles têm a missão de converter novos fiéis. Como a igreja ela tinha perdido muitos fiéis, né, para o protestantismo, para essa reforma que houve na Europa. Então esses padres, esses jesuítas, eles têm essa missão de converter as pessoas. E o que isso tem a ver, por exemplo, com outro assunto que a gente estudou? Vocês lembram que tinha havido aqui a chegada dos europeus na América? Então, portugueses, espanhóis, países europeus haviam chegado aqui na América. Então, essa Companhia de Jesus vai achar esse terreno, esses novos territórios, um terreno fértil para eles irem atrás de novos fiéis. Por isso que muitos desses jesuítas desembarcam aqui no Brasil, depois que os portugueses chegam no Brasil, justamente para evangelizar os indígenas, evangelizar os índios, para poder converter essas pessoas e meio que ganhar essa batalha, né, pela cristandade, essa batalha dentro da religião cristã, e ter mais fiéis católicos do que protestantes. E também, algum tempo depois, mesmo aqui na América, aqui no Brasil também, vão vir diversos missionários protestantes querendo converter também as pessoas que estavam aqui. Então, essa batalha religiosa de quem consegue converter mais vai perdurar por um bom tempo aí. Bom, e para finalizar, a gente consegue ter o resultado, as consequências dessa reforma protestante muito presente na formação dos países aqui da América. Por exemplo, o Brasil ele ainda é de maioria católica. Por quê? Porque quando os portugueses vieram para cá, o rei de Portugal era católico. Assim como a Espanha, que colonizou boa parte da América, em todos os lugares que a Espanha colonizou, que a gente conhece hoje os países de língua espanhola, México, Argentina, Chile, Peru e por aí vai. Então, todos esses países tiveram a influência da Igreja Católica, porque o rei espanhol, o rei e a rainha espanhola desse momento, né, da colonização, eles também eram católicos. Então, eles vão fazer essa fé católica ser implantada aqui na América. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos. Hoje, a gente não tem uma maioria católica dos Estados Unidos, a gente tem uma maioria protestante. Isso tem a ver também com esse momento, porque um tempo depois da chegada dos europeus, dos espanhóis e portugueses, diversos ingleses eles vão fugir da Inglaterra para poder... ingleses que nessa época eles não tinham liberdade à religião protestante, porque o rei da Inglaterra, né, aquele rei tinha morrido, então outros reis que tinham surgido tinham voltado a serem católicos e impor isso à sua população, e eles fugiram para onde hoje é os Estados Unidos. E então os Estados Unidos acabou sendo formado por muitos protestantes, por muitas pessoas que já tinham vindo reformados, né, que já tinham sido convertidos a essa nova religião, a religião protestante. Então, por isso que os Estados Unidos hoje é um país de maioria protestante, porque desde a sua fundação, desde a sua colonização, eram os protestantes que eram a maioria ali naquele lugar.
beleza? Então, a reforma protestante e a contra-reforma, de forma resumida, foi isso. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco esse assunto. E se qualquer dúvida é só entrar em contato. Também pode escrever por aí nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.